Bom, eu quero começar agradecendo aos queridos colegas Ricardo e Caó, e também parabenizando vocês pelo trabalho que o Laís vem fazendo. O Laís, que hoje é uma das nossas unidades mais internacionalizadas, né? Então, o Laís resume bastante desse esforço de internacionalização que a UFRN tem feito. E quero também aproveitar para, de público, agradecer a professora Ângela, porque muito do trabalho da secretaria, vocês viram, raramente um reitor conhece uma pasta tão bem como ela. Ela apresentou melhor do que eu minha própria pasta. Mas isso porque já desde o Ivonildo nós temos uma sucessão de reitores que vem apoiando muito a internacionalização. Os 8 anos da professora Ângela foram fundamentais. A gente só conseguiu se estruturar porque ela ia pessoalmente à frente de todas as nossas batalhas nesse campo. Mas o que eu vim falar para vocês hoje é um pouco mais reflexivo. É claro que a nossa experiência é que permite isso que eu vou falar aqui. A internacionalização da educação superior, que hoje tem mais fronteiras e mais desafios. Bom, essa história toda da internacionalização das universidades começa no processo de globalização, lá na metade do século XX. Né? A globalização trouxe para nós todos uma ilusão de unidade planetária. Por que ilusão? Porque ela nunca se efetivou de uma forma democrática e inclusiva. Né? Ela faz com que todo mundo se sinta um cidadão do planeta, todo mundo queira se sentir um cidadão do planeta, principalmente que todo mundo possa consumir como cidadão do planeta, mas, na verdade, ela não eliminou muitas barreiras, não. Muito pelo contrário, às vezes. Bom, uma dos efeitos dessa globalização para essa ilusão de unidade planetária foi a união de países em grandes grupos. Né? Então, teve uma primeira influência na macropolítica que também alimentou essa ilusão para os indivíduos. É muito bom você viajar pela Europa toda sem fronteiras. Né? É muito bom você ver o Brasil investindo com os países vizinhos para criar uma zona de livre comércio, uma zona que pretende progredir juntas. Isso tudo foi uma vontade política meio que mundial, num determinado momento, que não vivia sem as suas dificuldades, mas que trouxe para a gente essa vontade de viver num planeta unificado. Né? É lógico que os problemas continuavam. Nas universidades, esse processo se chamou internacionalização. Né? A partir dos anos 80, ele começou a se refletir melhor, as pessoas começaram a estudar mais academicamente esse tema também, e começaram os grandes processos de internacionalização. Né? Então, esse processo foi chamado de internacionalização. Mas as universidades sempre foram internacionalizadas desde o seu início. Né? Na Idade Média, a internacionalização já existia. Né? Tem aquele filme maravilhoso do romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que mostra bastante isso, como os padres das primeiras universidades viajavam pela Idade Média fora, que nunca foi uma idade de trevas. Né? Daquele período já era um dos mais internacionalizados da, da humanidade. Então, a expansão das universidades ela acontece melhor com aquelas que têm mais investimentos. E por que é que elas têm mais investimentos? Porque elas burlam, mais ou menos, a grande orientação da Unesco de não se considerar a educação como um bem de consumo. Né? O Brasil é signatário de um documento da Unesco, aliás, com relação a isso. Mas de uma forma bastante, às vezes nem muito sutil, as universidades vêm, sim, vendendo conhecimento mundo afora, e as que vendem melhor são as que galgam as melhores posições nos rankings. Né? Que, aliás, muitas vezes são construídos com critérios que universidades públicas jamais conseguirão. Que universidade pública consegue contratar um prêmio Nobel? Né? Nós nunca vamos conseguir concorrer com outras universidades com um critério como esse. Mas a gente precisa aprender a usar os rankings a nosso favor. Né? Os rankings, nós não temos que mudar a nossa filosofia para
conseguir posições no ranking. Muito pelo contrário, nós temos de nos conhecer melhor, estabelecer os nossos próprios critérios, para, com isso, utilizar o ranking ao nosso favor, né? Muitas das coisas que eles têm como critérios foram estabelecidas ouvindo as universidades. Então, eles não vão ficar o tempo todo ouvindo só aquela meia dúzia que fica se revezando nas primeiras posições, né? Harvard, Cambridge, etc., né? Mas eles vão precisar ouvir as outras também. E nos procuram para isso. Mas, com esse processo todo, surgem algumas questões importantes. A primeira delas, a educação superior é uma atividade comercial ou deve ser protegida das operações que visam o lucro, né? Qual é o limite da relação entre as instituições de ensino superior e as empresas? Ou ainda, como incluir pessoas e regiões menos favorecidas no processo de internacionalização? Essas questões não foram resolvidas ainda. Elas ainda são discutidas e nunca tiveram uma proposta que fosse, pelo menos, efetiva para a grande maioria. A gente tem pequenas propostas que conseguem bons resultados, mas não tem uma solução para isso ainda. E, no caso das universidades brasileiras, como é que se deu esse processo de internacionalização? Ele se deu com uma sucessão de faltas, infelizmente, né? Primeiro, falta de política de Estado. Nunca tivemos no Brasil uma política de internacionalização como tem as universidades da Colômbia, por exemplo. Não é preciso ser uma grande potência para ter isso, né? Nunca tivemos objetivos comuns a todas as universidades, ou alguém que nos orientasse, não de forma diretiva ou impositiva, mas que colocasse as universidades à mesa para discutir como a gente faz aqui no Rio Grande do Norte com o Fórum de Reitores. Onde é que uma universidade vai atuar? Qual é a vocação da universidade naquela área? Por que a UFRN não precisa criar um curso em determinada região do Estado? Porque a UFESA já está lá. Isso deveria existir em nível nacional, mas não existe. Então, temos falta de objetivos. Falta de investimentos, né? Quando tivemos um grande investimento, o grande investimento foi o problema também da iniciativa, que foi o Ciências Sem Fronteiras, né? Foi um investimento mal pensado. E falta de preparo acadêmico. As nossas universidades não têm nos seus orçamentos uma verba para a internacionalização. Essa verba é esporádica. Ou depende da sensibilidade dos gestores, como acontece aqui na UFRN. Não é toda universidade que pode contar com um curso de formação em línguas. E sem uma formação em línguas, ninguém faz internacionalização, né? Então, essas coisas todas marcam, infelizmente, o processo de internacionalização no Brasil, que, apesar disso tudo, tem bons resultados também, né? Não pense que eu estou aqui só para fazer o pessimismo, para trazer o pessimismo. É para refletir. Bom, outra coisa que ajudou muito nesse processo foi o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. Ajudou, mas também não resolveu, porque ele ajudou, sobretudo, no processo que a gente chama, tecnicamente, de internacionalização em casa, que, nessa época de vírus, a gente vai precisar incrementar bastante, né? Mas ele ainda tem a barreira, que é a barreira do acesso a essas tecnologias, né? Nem todo mundo consegue superar o analfabetismo digital, né? Então, ainda que tenha crescido muito nos últimos anos, a gente vê com muita facilidade que a internacionalização ainda é bastante incipiente no Brasil. E, com todos esses problemas, a gente passa agora para um período em que não há mais aquele chão fértil que havia há 10, 15 anos, quando esse processo começou. Porque agora a gente tem que enfrentar algumas fronteiras, né? Depois de passar alguns anos com essa ilusão dos sem fronteiras, né? As fronteiras agora se mostram com mais força. Uma primeira fronteira é a mudança política do mundo. Se a gente pensa em 2017, tudo que é verde são considerados os países onde há liberdade de expressão, liberdade de locomoção e tudo mais. O amarelo é uma liberdade parcial e a parte escura são os países mais autoritários. Isso em 2017.
Se a gente pensa na configuração atual, vejam como está. Tudo que é azul, azul escuro, é centro-direita, ou direita mesmo, ou a direita radical. Né? Então, vejam como ela ganhou espaço naquela área que antes era verde. Né? A parte escura é a parte do autoritarismo. E essa parte que está em vermelho são as partes em que ainda tem alguma manifestação da ala da esquerda. Mas isso tudo, claro, não é destanque, então há um dinamismo grande, mesmo dentro dos espaços considerados de direita, a gente tem ainda bastante liberdade, mas não é mais aquela mesma ilusão de pertencer a um planeta que está querendo ser unificado. Né? Então, esse é um primeiro problema para a internacionalização. E traz essas barreiras políticas. Primeiro, a mobilidade reduzida para os países em desenvolvimento, né? Por razões políticas e também por razões econômicas. O descaso com esses mesmos países no processo de escolha efetuado pelas universidades e pelos estudantes. Quem é que quer ir fazer mobilidade em Bangladesh? As pessoas preferem fazer nos Estados Unidos. Né? E os alunos americanos, a mesma coisa. Eles não vão sair dos Estados Unidos para fazer mobilidade na América Latina. Eles querem ir para a Europa, para a Austrália. Né? A repetição de rotas migratórias do período colonial em vários países. É muito comum os indianos irem estudar na Inglaterra, os brasileiros irem estudar em Portugal, né? Os argentinos irem estudar na Espanha. É como se essas rotas fossem consolidadas, né? Como se existisse uma espécie de segurança nesse caminho. E os problemas com o acolhimento de refugiados. Né? Essas são as questões mais políticas que a gente tem de enfrentar hoje para internacionalizar. Mas há também os problemas ambientais, que refletem também. Né? A gente tem problemas de toda a ordem, problema de falta de água, problema de incêndios em florestas e tudo mais. Isso faz com que a gente pense se os nossos projetos de cooperação respeitam os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas faz com que a gente também verifique se a nossa mobilidade acadêmica não está colaborando para a emissão de carbono, que é uma coisa que parece absurda, mas muitas universidades já eliminaram as mobilidades curtas, de curta duração, exatamente para não haver tantas viagens. Né? E faz com que a gente pense se a nossa política de internacionalização considera, pelo menos, ou prioriza a cooperação solidária, que é sobre a qual Ângela falava agora há pouco. Né? Projetos como o LAIS na Tanzânia, ou como a extensão o nosso Trilhas Potiguares em Moçambique, são projetos que buscam essa via solidária. A UFRN não precisa buscar só parceiros no primeiro mundo. Ela tem muito que aprender com quem ainda está em desenvolvimento também. Né? E o outro problema que a gente tem são os problemas de extensão planetária, como terrorismo, guerras, desastres naturais e pandemias, evidentemente. Né? A cada vez que acontece alguma coisa como essas, a gente tem que procurar onde é que estão os nossos alunos. Né? Hoje mesmo, todos eles receberam um e-mail perguntando se eles estão bem, porque os nossos alunos que estão fora hoje estão na Europa, principalmente em Portugal e na França. Então, receberam um e-mail perguntando se estão bem, se estão seguindo as normas de prevenção dos países onde eles estão, se estão se sentindo seguros para permanecer lá, se querem ficar até o final do processo, porque, se não quiserem, a gente precisa entrar em contato com as famílias, estudar a melhor forma de trazê-los de volta. Isso tudo tem de ser pensado. A gente tem uma responsabilidade com esses alunos. Eles saíram com o nosso aval, então nós temos de dar o devido suporte. Né? Aí a gente... e aqui está o caso hoje, esse mapa é de hoje, né? Os países que já estão com casos confirmados e ao menos uma morte relatada são esses que estão em preto, no caso do Covid-19, e os países com casos confirmados, mas nenhuma morte relatada, são os que estão em vermelho. Mas notem que o nome pandemia não é um nome de fantasia, infelizmente. Né?
Bom, aí a gente vai pensar, com isso tudo, vale a pena ainda internacionalizar? Né? Mas a resposta é um sim. É por isso que eu disse que eu não trouxe só o pessimismo, não. Vale a pena sim. Né? Vale a pena porque tudo isso que a gente está vendo aqui são questões humanas. Internacionalizar é humano também. Né? A gente não tem que ter um mundo ideal para poder navegar por ele. Né? A gente tem que fazer esse mundo ideal. Então, a internacionalização, essas barreiras que eu mostrei, elas nos mostram que nós precisamos nos superar, em primeiro lugar, mostram que é fundamental conhecer outras culturas, os seus sucessos e os seus problemas, e mostram que a única forma de crescer é ultrapassar tudo isso. Né? Obrigado.